A paz do Senhor, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para o estudo, né, de João 13 hoje, né? Aleluia! E gostaríamos de convocar aqui os irmãos, os amados, espadas nas mãos. Vamos começar o estudo. Espada na mão. Glória a Deus. Aleluia. Espada na mão aí. Vamos começar o estudo. Glória a Deus e aleluia. Como é que vocês andam? Como é que vocês estão? Felizes com Jesus? Aleluia. Então vamos começar o estudo. João 13, o Evangelho, né? Muito lido pelos pregadores, muito falado pelos pregadores. Mas como eu li na passagem de João 10, alguns pregadores ensinando erroneamente, né? Dizem que o que veio para matar, roubar e destruir era o diabo e não é um mercenário, né? Porque se ali fosse o diabo, leia a passagem direitinho, como é que Jesus diz que o mercenário foge? Diabo não foge. Ele é chamado na Bíblia de valente, né? Você não pode expulsar sem manietar o valente, né? Então, como é que o diabo iria fugir? E o lobo, né? O que seria o lobo, né? O lobo, sim, é o diabo, é um herege, é uma pessoa que está ali. Então, muitos textos são explicados de maneira errada, certo? Então, tá preto no branco na Bíblia, tem algumas passagens, né? Jeremias 23, que fala da passagem que Deus diz que é o pastor, bom pastor, que iria preparar pastores bons e que tinha os pastores infiéis, né? E que também em Ezequiel 34, né? Que ele diz, glória a Deus, pastor Pedro, aleluia, paz do Senhor, aleluia, Irane, tá chegando, pessoal. Adriano Magno, glória a Deus, é fogo, aleluia. Então, João 13, estamos aqui para falar abertamente, né, do Evangelho de João, que é representado pela águia, já vimos isso, e estamos aqui do versículo 1 até o versículo 5, vamos falar sobre a tradição de lavar os pés, né? Algumas igrejas, elas tratam essa questão de lavar pé, certo? Como um mero ritual, ficou, né, principalmente a católica, ela pega como um mero ritual. Minha professora Nessi, aleluia, glória a Deus. Está aniversariando hoje, viu, gente? Parabéns para ela aí, Nessi Cunha, aleluia. Deus abençoe. Parabéns, felicidades. Salmo 150 para você, para cantar na terra, aleluia. Então vamos lá. Então esse lava-pé, na verdade, né, você vê na Igreja Católica com bacias, né, o líder lá, o padre, chegando e dizendo, olha, vamos lavar os pés, né? Só que na época o pessoal tinha um cuidado com as unhas, entendeu? O pessoal tinha uma higiene, certo? É tanto que a passagem aqui vai falar que todo o seu exterior está limpo, só os pés que tem que ser lavados. Por que os pés? Os pés é símbolo de movimento, certo? É com ele que você vai se locomover. É símbolo também de purificação. Eles andavam normalmente, não era descalço, era de sandália, certo? Mas quando se tirava a sandália, simbolizava pureza, tanto que Moisés tirou as sandálias. Moisés tira as sandálias, porque o lugar é Terra Santa. Naquela época de Moisés, havia montes sagrados onde Deus literalmente
pisou, certo? Literalmente pisou, segundo a crença judaica. Então, na Bíblia confirma isso, né? A sarça diz no Evangelho que a sarça era um anjo que estava falando em nome do Senhor, e isso daí denota que ele, mandando tirar, havia um empecilho na sandália. A sujeira da sandália estava impedindo de Moisés estar em conexão com Deus, chamada de reverência. Então, não era a questão da sandália, era a questão da sujeira, certo? Então, a sandália estava suja por ele andar no campo, consequentemente, pisar em fezes, né, de animais, e Deus disse o quê? Tire as sandálias. É tanto que tem um mandamento para limpar, certo? Tinha uma pazinha para limpar o cocô, justamente isso daí. Tem lá na lei de Moisés, para limpar, porque Deus iria passar pelo meio do arraial e tinha que ser limpo para que ele não pisasse, certo? E quando se fala de fezes, na Bíblia, em alguns casos, fala-se de pecado, sujeira que foi eliminada, certo? Então, aqui é justamente do 1 ao 5, é a questão do lava-pé. Então, esse ato comovente de lavar os pés de Jesus, eu escrevi aqui, deve ter lugar na última noite de Jesus na vida terrena. Ele fez assim primeiro, para demonstrar a seus discípulos quanto os amava até o fim. Veja bem que está aqui, ó. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mas o que é isso? Esse amor até o fim, em grego, é estelos. Estelos é amar até o fim, de maneira a dizer, até as últimas consequências. Eita, aleluia! Até as últimas consequências. Amor até as últimas consequências. Amor de maneira absoluta. Entendeu? Estelos. Estelos quer dizer isso, de maneira completa. Amém? Então, sabe aquele será não existe em questão de Deus nos amar. Será se Deus nos ama? Não tem será. Aqui a palavra grega já denota, já passa a ideia, Marcleide missionária de Jesus, ou glória, já passa a ideia, em grego, estelos, que é absolutamente, até as últimas consequências, ele amou, de maneira absoluta, certo? Demonstrar o seu amor de modo absoluto. Segundo, para prefigurar o sacrifício de si mesmo na cruz, certo? Jesus passou essa ideia. E terceiro, para comunicar a seus discípulos a verdade de que ele os estava chamando para servirem uns aos outros em humanidade. A ânsia de grandeza tinha sempre inquietado os discípulos. E o ato de servir mostra humildade. Algumas pessoas, na sua maioria quase totalitária, não sabem explicar humildade porque não interessa. Eles preferem inventar alguma coisa da cabeça deles. Humildade é uma habilidade que é também virtude, e toda virtude é uma dunamis, certo? A palavra dunamis quer dizer que as virtudes são bombas de Deus, certo? Dinâmicas, certo? Bombas de Deus dinâmicas. Então, é para ser usado na prática. Aí vem a questão, o que é humildade? É reconhecer os seus limites. Normalmente a gente diz, fulano errou. Na verdade, quando a gente acusa fulano,
a gente está incorporando um crítico. Quando você diz, amado pastor, amado Jesus, sozinho eu não consigo fazer isso. Se não for desculpa ou uma falsa humildade, porque a falsa humildade você fala da boca para fora que não consegue, desde que você consegue. Mas eu estou falando que é aquilo que Deus pediu para você fazer, tipo, amado, meu filho, minha filha, perdoe fulano de tal. Ele veio já lhe pedir perdão, então perdoe. Aí você diz, não consigo sozinho, Jesus. Você não está dizendo que não quer. Você está dizendo que não consegue. Admitir que não consegue é humildade. Só que humildade em Jesus, eu sou manso e humilde de coração, esta palavra de coração indica que ele já nasceu assim. Curioso, né? Dade fala que é herdado ou de nascimento. Eita, aleluia. Então, humildade não é uma pessoa vestir uma roupa simples, né? Camisa polo, sem gravata, né? Sapato surrado, não é isso. Isso talvez seja necessidade de um sapato bom, talvez seja desleixo, depende, cada caso é um caso. A gente não pode criticar, a gente pode julgar, analisar, mas nunca condenar, certo? Então aqui diz, durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, quer dizer que o diabo colocou dentro do coração de Judas, sabemos que a própria Bíblia diz que o diabo não conhece os pensamentos de ninguém. Então, para isso acontecer, faríamos aqui um longo estudo só dessa palavra, incutiu no coração de Judas Iscariotes. A casa tinha que estar vazia, sem o Espírito Santo. Na prática, eu como pastor já tive experiências em que o diabo não conseguiu me tocar e que também pessoas vieram e disseram para mim que ele não conseguiria, se tentasse, se queimaria, certo? Não é que ele não queira, ele não consegue entrar numa vida que já tenha o Espírito Santo. Amém? Mas se o copo está cheio, até a tampa do poder de Deus, ele não consegue entrar. Entenderam aí? Gilvan Evangelista, glória a Deus, pastor de Deus. Amém, Irane? Então, se o copo está cheio, você é o copo. A água é o Espírito Santo. Aqui está pela metade. Então, tem isso de brecha. Como é que eu encho o meu copo, pastor? Santidade, oração, leitura da palavra, conserto, vigiar os pensamentos. Aí você está sempre com o copo cheio. Não é você sair marchando e falando no mistério e pedindo, né? Como tem um youtuber aí falando que a pizza, né? Estou pedindo uma labachura de cântara. Então, Deus é forte mesmo. Pedindo uma pizza. Aí ele disse, tá aqui, aí ele disse, é de Deus a portuguesa. Não é isso daí não, viu, irmão? Isso é uma sátira. Sátira é um deboche em forma de piada, né? Então, é bem-vinda, é uma linguagem bem-vinda, utilizada por vários stand-ups, né? Então, aqui estamos falando do lava-pé, né? E aqui para comunicar os discípulos, né? Também temos lá em Mateus 18, do 1 ao 8, vou só dar uma mostrada aqui para vocês que ele falou isso, né? Mateus 18, do 1 ao 8.
Ele diz, naquele momento os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é maior no reino dos céus? Era isso que eles queriam saber. Então tem lá no 20, Mateus 20, do 20 ao 27, tem Mateus 18, do 1 ao 8, em Marcos 9, 33 ao 37, Lucas 9, do 46 ao 48. Todas essas passagens estão falando que os discípulos tinham um ar de grandeza, eles queriam ser a estrela, eles queriam brilhar, aleluia. Só que quem tem que brilhar é Jesus na minha vida e na sua. Não é outra pessoa, certo? E aí, continuando, Cristo queria que eles percebessem que o desejo de ser primeiro, né? Primeiro, ser maior e receber mais honra que os outros crentes, é contrário ao Espírito do Senhor, que está lá em Lucas 22, do 24 ao 30. 22, do 24 ao 30, que diz assim, seja o maior como quem serve, certo? Então aqui fala do mordomo, né? Entretanto, vós não sereis assim, né? Porque diz aqui no 25, os reis das nações são os senhores delas, né? E os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores, né? Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como a quem serve. Então, Jesus botou um princípio aí, que por mais que eu sou o pastor, eu sou o menor. Eu sirvo. Amém? Quem é o pastor? Senão aquele que está no pasto e apacenta as ovelhas. Pastor não é uma posição de grandeza, é uma posição, um ofício de honra. Então, quando se sobe na cabeça de um servo de Deus esta posição, ele tem que ir para a semântica, que é o significado, a etimologia da palavra. Pastor vem de pastorear, que vem de pasto, que fica no meio do mato. Então, onde é que um rei, uma autoridade grandiosa vai ficar no meio do mato? O pastor. Amém? O pastor é quem serve. E aí, o pastor sendo serviçal, ele vai, na medida da capacidade dele, né? Tem que ter humildade. Ele não pode ultrapassar os limites financeiros, sentimentais, psicológicos. Ele não pode ultrapassar os limites do conhecimento dele. Então, na medida dele, ele vai servir. E nesse olhar de Deus, é o maior. Servindo é o maior. Se não está querendo servir, ele é o menor. Então, quem serve é o maior e quem manda é o menor. Teve uma situação que um policial entrou, né, bêbado, nitidamente embriagado lá. Eu estava em oração na hora do culto. E eu pregando, orando e sempre orando lá, pedindo bênçãos para as pessoas. Ele entrou e disse, já chega, e apontou o dedo para mim e fez aquele algazarra. Eu disse, o que é que o senhor quer? Dentro da igreja, né? Bem calmo, eu. Aí ele disse, eu quero que você cale a boca, porque quem é você? Eu disse, eu sou um pastor ungido, consagrado pelo próprio Deus. E você quem é? Eu sou policial. Eu disse, glória a Deus, a autoridade da terra é menor do que a minha função, porque a minha chamada é divina, a sua é humana. Eu menti? Não. Eu coloquei o princípio lá, eu disse, quer uma oração, né? Amém. Comecei a orar e não dei trela para o diabo, porque às vezes você vai discutir e discute com quem? Não é com o ser humano, é com Satanás. E aí ele quer só atrapalhar, ele quer que deem atenção, é tanto que quando uma pessoa for expulsar o demônio, irmão, os outros ficam de longe, só intercedendo. Agora, o que fazem normalmente quando está na igreja? Bota aquelas pessoas na plateia. Ele gosta. Ele gosta. Ainda tem igreja que dá o microfone para o endemoniado falar. Aí pronto. Aí é que ele quer.
Mas em igreja que despreza, irmão, literalmente, vai tratar ele como ninguém, ele detesta essa igreja aí, certo? Então não façam plateia. Jesus disse, deixa os familiares aqui dentro e o restante sai. Eu botei um obreiro no lado de fora, o obreiro estava com medo, parece, mais do povo do que de outra coisa. Então, lá no 3, ele diz assim, o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe. Onipotência de Jesus. Pode marcar no seu versículo aí. Onipotência de Jesus. Então, esse lava-pé falava de humildade, certo? A onipotência, o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe. Então, se onipotência é todo poder, e o Pai deu, quer dizer que eles, em questão de atributos, são um só. Não que Cristo nunca tivesse, certo? Se você for lá para Filipenses ou Colossenses, ele vai dizer que ele se esvaziou da glória que tinha antes. Aqui em João a gente já viu isso, né? Glorifica Pai com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E ele falando da transcendência dele, da eternidade, né? Da divindade dele, que a gente disse, não se discute, aqui não tem outra coisa. Aqui ele está falando que ele é Deus, né? E aí, no 5, ele disse, em seguida derramou água. Agora, veja o 4. Levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou a toalha em volta da cintura. Ele colocou a toalha em volta da cintura e disse, derramou água em uma bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava à sua cintura. Água é palavra. Amém? Água é a palavra. Então, no 6 ao 7, o versículo 6 ao 7, Pedro faz um protesto, né? A reação de Pedro quando não entende e a repreensão no versículo 7, às vezes só compreendemos o depois. Irmão, é muito sério isso daqui. Olha, se você está inquieto, tem coisa que você não vai entender agora, você só vai entender depois. Por que esse pastor tem a resposta? Por que esse pastor está dando isso tudo? Você só vai entender depois. Não é amanhã, certo? É depois, né? Então, olha só aqui. Aproximou-se Simão Pedro e disse, Senhor, vais me lavar os pés? Ele não entendeu. Respondeu Jesus, o que eu faço agora não podes compreender, todavia compreenderás mais tarde. Mas